a gente tem que tomar conta da saúde espiritual da igreja e da nossa vida também, senão já viu, né? Meus amados, nós vamos entrar numa nova série hoje. A série chama Amor em Movimento. A série anterior a gente falou de restauração, da volta da prática do primeiro amor. E foi importante, nesse começo de ano, em fevereiro, a gente olhar para a nossa vida, onde a gente apagou aquela chama, centralidade em Jesus, e se arrepender. O principal do mês passado é que a gente pudesse olhar para a nossa vida, ver onde a gente errou, e que a gente possa se arrepender e buscar uma prática verdadeira da nossa fé, do cristianismo. Agora, não adianta nada a gente resgatar o nosso primeiro amor e ficar parado. Por isso, o tema dessa série é Amor em Movimento. Porque o amor de Cristo na nossa vida não é estático, parado. O amor de Cristo não fica lá como um selo ou uma medalha. Ele é expresso. Ele sai de dentro de nós para alcançar o mundo. Por isso que Jesus compara a nossa vida à luz, né? Que ela alcança, e assim o Senhor Jesus vai dizendo que a gente não pode ficar trancado. Esse amor não pode ficar dentro de nós. Amor em movimento é um convite para redescobrir a espiritualidade cristã. Que ela não é uma fuga da realidade, mas engajamento profundo com o reino de Deus. Quando a gente vive o amor, a gente se aproxima das pessoas. A gente desperta para o serviço, para o sustento, para a comunhão e para a pregação. Não adianta a gente dizer que ama a Deus, mas não alcança o próximo. Aquele que está sofrendo, aquele que está longe, a gente deixa de lá, bate no peito, eu amo a Deus, mas isso na prática não se traduz. O objetivo dessa série é a gente olhar como a gente se movimenta a partir desse amor, da graça nas nossas vidas. E isso não é para ser algo de euforia. Hoje eu fiquei muito intrigado. Alguém já ouviu falar do Descende? Descende, já viram? Descende é um movimento que há alguns anos acontece e hoje eles estiveram em 5 ou 6 capitais com um movimento de avivamento espiritual. O mais importante não é todo esse movimento, toda essa luz, câmera, ação. O importante é: essa transformação é duradoura e real amanhã, a partir de segunda-feira? Ou foi só uma expressão de alegria, de euforia, por causa da música, do louvor e de tudo aquilo que está acontecendo? A ideia do que o Senhor Jesus nos chama, desse amor em movimento, é que essa nossa vida não seja apenas uma expressão de euforia, mas seja o cristianismo na prática, viver como o Senhor Jesus nos ensinou. No sermão de hoje, seremos convidados a reconhecer que uma igreja em movimento começa com corações habitados pelo Espírito Santo. Onde o Espírito governa, o amor floresce e a alegria se torna testemunho silencioso, porém poderoso, da obra de Cristo em nós. Para isso eu convido que a igreja abra em Gálatas 5, 22 a 25. Gálatas 5, verso 22 ao verso 25. Convido a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor que iremos ler agora. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Com estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. A igreja pode se assentar. O que Paulo começa a falar a nós agora? Pode desligar? Tá aqui, ó. Se quiser desligar esse aqui. É importante que nada nos tire a atenção na hora da palavra, né? Realmente, esse estava barulhento. Eu vi daqui. Depois eu vou pedir para a diaconia falar com o pessoal, o diretor de patrimônio, para abrir um chamado e ver se não tem algum problema no ar-condicionado, para que não quebre, né? De repente falta apenas uma manutenção. Mas vamos retomar aqui. O que nós estamos falando e que Paulo vai falar aqui em Gálatas é a respeito da expressão de amor. Muitas vezes a gente vai ficar preso ao que é benignidade, o que é bondade, o que é amor, o que é mansidão, o que é domínio próprio. Você tem, eu não tenho, aquele lá tem, aquele lá não tem, e a gente começa a olhar para os outros ao invés de olhar para nós. O que o Senhor vem dizer para nós é aquele Deus que está dentro de você, o Espírito Santo, o amor, a graça que se manifestou em você, está fazendo com que você viva esse amor verdadeiro que ela te ensina a viver? Essa é a grande questão que nós vivemos. Então, nesse primeiro momento, o que nós vamos pensar e que Paulo nos traz é que onde há amor de Deus, há fruto. E ele salta bastante a atenção aqui quando ele fala do fruto do Espírito. Não é outro fruto. Não é caridade, não é socialmente relevante ou politicamente correto. O que ele está dizendo aqui é o que é do Espírito, o que é fruto, o que nasce do Espírito. E ele traz algumas virtudes que quem recebeu o Espírito, ele vem como manifestação externa desse Espírito na vida dele. Por isso que a gente ouve na palavra de Deus que a fé sem obras é morta. Nada mais é do que a prática, ou dizer que tem fé, mas não viver essa fé, é a mesma coisa de que não ter fé nenhuma. E aí Paulo vem falar aos Gálatas que ele assemelha a essa manifestação ao fruto de uma árvore. E uma árvore, quando está fruto, ela está em movimento. Ela está gerando fruto. Ela não é uma bananeira que só é chamada de bananeira, mas ela se esforça em crescer, em dar flor e dar o seu fruto. Não é um amor teórico que Paulo está falando aqui, mas é um amor de efeito prático, que se traduz de forma externa, no relacionamento do dia a dia. Não é alguma coisa que eu tenho só nos livros acadêmicos, ou que eu só leio como história na Bíblia. Não, mas é a realidade do dia a dia. As situações, as circunstâncias dos dia a dia nos chamam a tomar algumas atitudes. E essas atitudes, ou ela é fruto da carne, ou ela é fruto do Espírito. Hoje nós não vamos falar das obras da carne, mas nós vamos falar do fruto do Espírito, que é essa manifestação do amor de Deus que está dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo nos ensina que esse amor só funciona, só existe
Não porque você foi bem educado em casa. Não porque você teve uma boa escola. Não porque você frequenta bons lugares. Mas ele existe porque ele é fruto da ação de Deus na nossa vida. Se Deus não mudar a nossa vida, se Deus não derramar o seu Espírito dentro de nós, não conseguimos amar ao outro. Não conseguimos ser benignos. Não conseguimos ter paz. Não conseguimos ter paciência. Muitas vezes a gente pergunta, por que eu não tenho paciência? Porque a gente precisa permitir que o Espírito Santo cresça dentro de nós, para que a gente abandone as obras da carne e passe a viver o fruto do Espírito. No texto que acabamos de ler, Paulo vai apresentar uma sequência de virtudes ou de ações que o discípulo, que o cristão, então assim, não é a pessoa que não se converteu, aquela que não conhece a Cristo, mas aquele que conhece a Cristo, aquele que foi transformado pela ação de Deus, são algumas virtudes que fazem ela caminhar numa direção na sua vida. São três que movem a pessoa, três virtudes que movem, três ações que movem a pessoa em direção a Deus, que dialoga o amor da pessoa, a manifestação do amor que está lá dentro, dialoga com Deus. Amor, alegria e paz. E isso é um fruto de identidade cristã. O primeiro, amor. Não é o amor eros ou amor filéu, ou outro tipo de amor. O amor de amizade, o amor de romance. Aqui é o amor autossacrificial, o amor que se doa. Esse amor deve ser o alicerce da nossa vida. Um amor que coloca a nossa relação com Deus acima de tudo. É muito simples olhar para esse amor. O que eu tenho entregado a Deus como manifestação de amor? Ou seja, o que está em primeiro na nossa vida? O meu amor ao futebol? O meu amor ao descanso? O meu amor ao dinheiro? O meu amor ao prazer? O meu amor a mim mesmo? O meu amor ao meu filho? O que está em primeiro lugar na nossa vida? Quando eu manifesto esse amor, e Paulo fala isso, que a gente precisa mover esse amor. Quando a gente põe para fora esse amor, é quando a gente ia fazer alguma coisa em favor daquilo que eu amava mais e deixo de fazer em favor do amor de Deus. É trocar a prioridade. Isso é a manifestação. Esse fruto é essa manifestação de amor em relação a Deus. Alegria da suficiência em Cristo. Talvez a gente ponha em outro lugar o nosso amor. O amor na casa que a gente ganhou, no emprego que a gente tem, na namorada que a gente arrumou, nos amigos que a gente tem. E isso me traz alegria, mas é tudo circunstancial. E aí a gente fica meio que à mercê das situações da vida. O que o Senhor nos ensina aqui é que nós não podemos ser vulneráveis, mas a nossa alegria deve estar principalmente na suficiência de Cristo em nossa vida. Paulo tinha essa alegria, porque para ele, Cristo era suficiente. A graça de Deus me basta. E isso que nós temos que traduzir na realidade das nossas vidas. E não ficar pedindo a Deus, reclamando a Deus daquilo que a gente quer. Se eu alcançar aquilo, eu serei feliz. Na verdade, porque o Senhor nos salvou. Pela misericórdia do Senhor, pela sua graça. Isso já é suficiente para mim. A paz que expressa a reconciliação com Deus. A paz que Paulo fala não é qualquer paz, não é a falta de conflito. Aquele que tem o fruto do Espírito não tem conflitos na sua vida. Não, a gente vai viver
a vida até Jesus voltar, nós vamos ter conflito na nossa vida. Conflito entre os filhos? Vai ter. Conflito no trabalho? Vai ter. Conflito na igreja? Vai ter. Aonde você for, nós vamos ter conflitos. Mas a gente precisa ter a paz. A paz que Paulo fala aqui é a paz da certeza de que fomos reconciliados com Deus. Não estamos mais brigados com Deus, mas agora nós temos um relacionamento de intimidade. Agora somos filhos. E isso tira a angústia do nosso coração. Porque não sofremos mais pela incerteza da eternidade. Mas agora a gente sabe que esse Deus nos ama. É essa paz que nós precisamos colocar na nossa vida. Outra dimensão, outro caminho da palavra de Paulo aqui é que o amor, ele vai em direção ao próximo quando a gente é longânimo, benigno, bondoso e fiel. São situações que não nos remetem ao nosso relacionamento com Deus, mas ao nosso relacionamento com o outro, com o próximo. O que é ser longânimo? Suportar sem retalhar. Nossa, pastor, isso é interessante. O que é suportar sem retalhar? É o seguinte, a pessoa veio aqui e apertou meu calo. Eu vou dar o troco. Ela me falou assim, eu respondo na mesma moeda. Ou então, se eu não tive isso, eu faço aquilo. Isso é não ser longânimo. Não retalhar é amém. Ok. Vou dar um exemplo para você do que eu vivi ontem. Ontem eu, de manhã cedo, até às 11 horas, eu fiz exame de colonoscopia. Quem já fez esse exame sabe que você sai grogue de lá, com fome. E cheguei em casa, deitei, dormi das 11h30, meio-dia, até umas 3 horas da tarde. Quando eu levantei, eu sentei para comer a minha primeira sopinha. Foi um associado lá, um morador do condomínio, querer discutir comigo um problema que houve na portaria. Aí eu falei, eu levantei com toda a longanimidade. Meu amigo, tudo bem? Né? Vou te atender sim, mas olha, eu estou sob efeito do exame. Acabei de acordar. Era para ele chegar e falar para mim assim, não, tudo bem, a gente fala amanhã. Tá? Não, sinto muito, mas olha, eu queria te dizer que não sei o que, papapá. Aí com toda a paciência, sem retribuir com violência, tá bom, meu querido, olha, é assim que funciona, assim, com toda a paciência, falando com ele, até que ele se acalmou e foi embora para casa dele. E eu voltei e finalmente consegui tomar minha primeira sopa, né? Mas são situações dessas que nós vamos ter. Às vezes você está reunido num concílio, num grupo, e existem situações diferentes, palavras duras. Será que nessa reunião eu vou deixar? Eu tenho que falar, eu tenho que me defender. Mas não é só isso, no trabalho acontece. Quantas vezes acontece? Você está reunido com o seu chefe lá naquele departamento e as coisas vêm em casa, na família. Né? Um filho falando para outro e assim, e a gente vira essa confusão. Desculpa me alongar nesse ponto, mas nós precisamos ter paciência. Não retribuir dessa forma, do toma lá, dá cá. O Senhor Jesus nos ensinou de forma diferente. A outra coisa, ser benigno é ser gentil. E aqui eu vou ser rápido. Todo mundo sabe o que é gentileza. Quando a gente tratar o próximo, não é na amargura, não é na violência, mas é com amor. Ainda que sejam pessoas que a gente não goste. Jesus fala, amai os seus inimigos. Como eu posso amar os meus inimigos? Seja bondoso, seja benigno com ele. Queira o bem. Bondade é a disposição ativa de fazer o bem.
cuidado com as suas palavras e com os seus atos. Nós estamos lendo diariamente Provérbios, né? Fazendo a devocional de Provérbios. Sabedoria é fazer o bem. O Senhor nos ensina, faça o bem. Domingo passado a gente ministrou a palavra e o ponto importante era a corrente do bem. Quando a gente faz o bem, a gente se identifica como filhos de Deus. Mas quando a gente procura o mal, nós nos identificamos com aqueles que vivem segundo a carne. E o outro questão importante é fidelidade. Essa é alguma coisa que não existe mais, quase não existe mais na sociedade. A fidelidade, o ser correto. A gente precisa andar e ser correto, ser fiel na nossa palavra. O seu Paulinho lembra da época do fio do bigode, né? Eu disse, a minha palavra tem valor. Hoje em dia não, a gente precisa de contrato, porque a gente tem que executar o contrato. Antigamente não, era na palavra, fidelidade. Não abandonar os próprios princípios. E os últimos duas atividades, ações que manifestam o amor de Deus na vida do crente, é a mansidão e o domínio próprio. Força submissa a Deus e não fraqueza. Ser manso não é ser fraco. Ser manso é saber que Deus está no controle. Ser manso não significa fragilidade. Significa que você sabe quem é seu Deus. E domínio próprio, quem sabe o que é domínio próprio, né? Talvez esteja faltando domínio próprio com a comida, né? Você olha aquele docinho, sabe que precisa perder quilos, mas você não consegue se dominar. Talvez aquele que brinque e fale demais, e aquela língua ferina vai lá e machuca o outro. Mas eu não consigo, falta domínio. Creio que cada um de nós aqui tem uma fraqueza em que falta domínio próprio. Porque esse fruto, ele não é um fruto que nasce do dia para a noite. A gente precisa trabalhar cada um desse gomo desse fruto ou parte desse fruto. Sem essas virtudes que Paulo fala, o amor se desorganiza e perde a coerência. É um cristão sem ser cristão. É um cristão meio esdrúxulo. É cristão, mas não vive nada disso? Como assim? Eu acho que esse é um reflexo vivo que a gente tem que olhar para nós e ver se a gente está vivendo. E Paulo traz uma frase no final, se vocês perceberam aí no final do verso 23, que ele diz assim: contra essas coisas não há lei. Olha só que interessante que Paulo fala nesse momento. Quanto à vida vivida como expressão do amor de Deus, não é necessário lei. Não é necessário lei, porque Jesus já cumpriu toda a lei e a lei não tem mais essa função de punição. Por quê? Porque a lei não consegue transformar corações. Na época da lei, e até hoje, os judeus que vivem segundo a lei, eles vivem e praticam o que praticam, não por expressão do amor no coração, mas por eu tenho que fazer. Não é que eu quero viver assim, eu tenho que viver assim. Então ele cumpre por causa da lei, e não como reconhecimento da graça. E muitas vezes a gente vive de forma imatura, caminhando no seguinte: eu quero os meus direitos, mas eu não vivo a misericórdia. Jesus não viveu os seus direitos, mas ele viveu misericórdia. E muitas vezes na nossa caminhada, a gente quer exigir o nosso direito de bênçãos, o nosso direito de posição, o nosso direito de ser ressarcido por alguma coisa que fizeram contra nós. Mas o Senhor Jesus diz: não é esse o caminho é o da misericórdia. Não existe mais lei.
Se alguém me ofendeu, se alguém veio contra mim e gerou uma mágoa, eu não tenho que exigir que ele seja punido para que ele me ressarça desse dano que eu sofri. Pelo contrário, que eu tenha misericórdia sobre a vida dele. É assim que eu expresso o amor de Deus na minha vida. Foi assim que Jesus expressou toda a sua obra na humanidade, mostrando que o amor está muito maior, muito acima dos seus próprios direitos. Agora, tem um ponto que eu achei importante aqui do que Paulo fala. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Olha que ponto interessante que ele toca. Os discípulos de Jesus, aqueles que aceitaram o Senhor, eles crucificaram a carne, remetendo à obra de Jesus Cristo. Por isso que a obra de Jesus Cristo na cruz faz toda a diferença nas nossas vidas. Porque sem a cruz, nós não teríamos força de superar os desejos da nossa carne. Em Cristo, a árvore que não dava fruto passa a dar fruto. Ou seja, a obra de Cristo prevalece sobre os desejos humanos. Aquele que está em Cristo não pratica mais as obras da carne. Ele começa a viver de forma diferente. Por quê? Porque ele aprendeu? Não. Porque Cristo pagou esse preço. Ele cumpriu todas as obras da carne. Ele passou a ser o nosso modelo de vida para que a gente possa dar o fruto que ele nos ensina. A vida no Espírito é inseparável da união com Cristo. O fruto produzido, a nossa benignidade, o nosso amor, domínio próprio, ele não é de esforço humano somente, mas do que Cristo fez na cruz. Agora, cheios do Espírito, a vida se torna um caminhar coerente. Por que um caminhar coerente? Olha o que Paulo fala. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Viver e andar. Viver, crer e se movimentar. Por isso o tema a vida em movimento, o amor em movimento. Porque aquilo que nós cremos e vivemos, aquilo nós também temos que manifestar na prática, na nossa caminhada. Quem recebeu vida do Espírito é chamado a viver de modo alinhado a essa vida. Agora, qual que é a nossa batalha diária? Nós somos puxados. Por um lado, os nossos desejos, as nossas vontades me puxam para cá. Do outro lado, o Espírito fala ao meu coração, me puxa para lá. E as pessoas acham que é fácil ser cristão. Não, não é fácil, é uma luta diária. É uma luta diária. Por quê? De um lado, a carne te chama para um lado, e por outro, o Espírito Santo te convence. Se nós damos liberdade à carne, então somos imaturos ainda. Somos neófitos. Pastor, mas eu já tenho 50 anos de igreja. Sim, continua neófito. Não amadureceu porque você não consegue refrear a sua carne. Você continua dando liberdade às obras da carne. Mas quando a gente ouve o Espírito Santo e deixa ele agir na nossa vida, mesmo que a gente tenha se convertido há pouco tempo, então esse fruto, amor, benignidade, mansidão, passa a ser refletido na nossa caminhada. Mas isso não é para você olhar para a vida do outro. Isso não é para você olhar, ele não tem fruto. Não. Isso é para a gente olhar para a nossa vida. Como eu estou vivendo a minha fé? Como eu estou caminhando? Quando a gente olha de forma sincera para a nossa vida, de que forma que eu estou caminhando, a primeira coisa que aparece é: eu estou buscando o meu amadurecimento, a minha santificação? Não. Se eu não caminhei,
Se eu estou tanto tempo na igreja e minha vida continua igual da época que eu era no mundo, então tem alguma coisa errada. Precisa ter mudança. É como na árvore. Você precisa adubar, você precisa cuidar, você precisa podar, tem que tirar as pragas. Se você não fizer isso, a árvore não dá fruto. Eu tenho uma jabuticabeira em casa. Se eu não podo a jabuticabeira na época certa, ela não dá fruto. Dá pouquinho fruto. Né, dona Silvia? A senhora também tem jabuticabeira. Se não podar, ela não dá fruto. Se não colocar água, ela também não dá fruto. Então precisa de um esforço constante na nossa vida. E esse esforço constante chama santificação, o aperfeiçoamento. E de que forma com que a gente vive ou caminha nesse aperfeiçoamento? Através de um processo ou de uma caminhada de discipulado. E o que é o discipulado? Discipulado é caminhar com o meu irmão mais maduro para que eu fique mais parecido com Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso modelo de caminhada. É a partir daquilo que Ele vive, daquilo que Ele viveu, que nos ensinou, é que a gente tem que amar. Mas eu não consigo fazer conforme Jesus fazia. Lógico que você não vai conseguir. Lógico que você não vai conseguir. Mas você vai conseguir chegar perto. Você vai se aproximando cada vez mais. Imagina como um fruto que ainda não está maduro. Você tem domínio próprio. Você consegue. Mas ainda falta a longanimidade. Você é uma pessoa que se domina, consegue se controlar. Mas você estoura fácil. Você não tem essa paciência. Ou então falta aquele amor de entregar tudo. De um lado você está indo bem, mas de outro lado o discipulado vai nos ajudar a ir amadurecendo a cada aspecto desse fruto que vem do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Até que o dia que o Senhor volte. Paulo fala que ele está preparando cada um de nós para que, quando o Senhor Jesus voltar, nós nos encontremos aperfeiçoados para Ele. Que a gente esteja pronto. Essa é a nossa caminhada de trabalhar esse fruto na nossa vida, trabalhar o amor na nossa vida. Essa caminhada, dia após dia, nós irmos aperfeiçoando a nossa vida. Concluindo, minha amada igreja, deixe o Espírito Santo mover você. Não insista em viver pela carne, pela força da carne. Porque se você for viver na força do seu braço, você vai se cansar, você vai se frustrar, você vai olhar para a igreja e vai embora, você vai ver defeito, você vai ver... Não vai dar certo. Deixe o Espírito Santo agir no seu coração. Entregue-se com humildade e confiança à obra do Espírito. Deixa Ele moldar o seu coração. Deixa Ele moldar as suas atitudes. No dia a dia, não adianta eu elencar as atitudes, é no dia a dia. É que Ele vai falar no seu coração. Caminhe com Cristo, para que o caráter dele deixe de ser apenas um ideal e passe a ser alguma coisa visível. Eu fico muito triste quando a gente vê notícias de pastores, igrejas envolvidas em corrupção e escândalo e coisas tão absurdas que a gente vê. Essa falta de integridade, de se manter firme ao Evangelho. Que a gente possa caminhar dando ação, liberdade ao Espírito Santo, para que a cada dia a gente esteja mais aperfeiçoado, mais perto de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar e logo em seguida nós vamos participar da ceia. Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, cada um, meu Pai, nessa noite recebeu de uma forma essa mensagem. Porque cada um de nós, Senhor, somos diferentes. Outros muito maduros, outros começando na fé. Outros, Pai, que têm alguma dimensão desse fruto a ser trabalhado, outros vários. Uns, meu Pai, têm uma história de vida, outros outras.
Mas o que é importante, Pai, é que a gente não saia daqui apenas com informação. Apenas como poxa, foi legal essa palavra. Que a gente possa sair daqui, meu Pai, olhando cada um para dentro de nós, Senhor. Olhando aonde nós precisamos mudar na nossa caminhada. E com um compromisso, Pai, de nos apegarmos a Ti. Para que cada dimensão do Teu fruto, Senhor, do fruto do Teu Espírito, possa ser visível, Senhor, nas nossas vidas. Não para a nossa glória, mas para que o Senhor seja glorificado, Senhor, através das nossas vidas. Senhor, que nesse momento que venhamos a participar da mesa, Senhor, possamos lembrar, meu Pai, que alguns lugares aqui, nessa mesa, estarão vazios. Senhor, lugares que poderiam ter sido completados, Senhor, por irmãos da igreja. Irmãos que não estão aqui, meu Pai, porque não podem estar. Ou estão debilitados, doentes, ou estão longe deste lugar. O que pedimos a Ti, Pai, é que o Senhor alcance também a essas pessoas aonde elas estiverem. Que a nossa comunhão, meu Pai, possa ser e ir além, meu Pai, do que estamos dentro do templo. Mas que através da vida de cada irmão, possamos levar essa comunhão a essas pessoas que não puderam estar aqui. Senhor, que o Senhor se manifeste de forma amorosa, como aquele amor transbordante na vida de cada um de nós. Para que essa mesa, Pai, esteja completa todos os dias. Assim eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus.